Buenas, meus amigos, sejam bem-vindos ao Rincão dos Couros. Eu acabei de terminar a gravação da aula da costura Crista de Galo e gostaria de aproveitar esse momento para compartilhar com os amigos algumas dicas interessantes sobre como a gente pode obter qualidade nessa costura. De repente, alguns dos amigos vão dizer assim: mas o que o Alexandre quer com a costura Crista de Galo? Uma costura tão simples, que todo mundo sabe fazer. E aí eu lanço uma pergunta: faz ou sabe fazer? Isso é um dos elementos que eu diria que compõe a essência do curso que eu estou preparando para os amigos. Fazer essa diferença entre fazer e saber fazer. Porque os resultados que a gente obtém simplesmente fazendo são de um tipo. E o resultado que a gente obtém quando a gente aprende a fazer, quando a gente faz algo que sabe verdadeiramente, é totalmente diferente. Vamos dar uma olhadinha então na costura Crista de Galo? Venham comigo. Bueno, a primeira coisa a ser considerada com relação à costura Crista de Galo é que ela imita uma trança de 3, algo bastante óbvio, basta observar o desenho da costura. Mas bem, eu fiz essa trança de 3 para que a gente veja que, mesmo a mais simples e óbvia das tranças pode ser feita com ou sem qualidade. Nós temos aqui este primeiro trecho com um bom ajuste, ou seja, uma trança com qualidade, e aqui uma trança defeituosa, a mesma trança de 3. Por quê? Porque não está ajustada, está frouxa. Bom, quem ainda não entende o ajuste adequado a uma trança como um importante elemento de qualidade, eu convido que continue acompanhando o nosso canal, que em breve estaremos tratando também deste assunto. O foco no momento é a costura. Então vamos aqui à comparação. Se a costura Crista de Galo imita uma trança de 3, logicamente um importante elemento de qualidade é que ela fique o mais semelhante possível a uma trança de 3. Aqui nós temos dois trechos bem parecidos, como pode ser visto, com a trança de 3. Porém, o trecho da direita, mesmo que tenha um aspecto visual interessante, é uma costura defeituosa, e o trecho aqui da esquerda é o trecho padrão. Antes da gente ver por que aqui tem defeito, vamos analisar então quais são os elementos que eu devo trabalhar para que eu alcance o padrão que eu exponho aqui na esquerda. São 3 elementos que são importantíssimos. Primeiro, uma boa relação entre a largura do tento e a sua espessura. Segundo, uma boa relação entre a largura do tento e a distância entre furos. E terceiro, uma boa angulação da linha de furo em relação à linha de costura. Antes da gente ver quais são as medidas adequadas para esses 3 elementos, vamos observar então o que seriam os defeitos destes 2 trechos aqui. O primeiro trecho, como já foi dito, tem um aspecto visual interessante, mas é defeituoso por quê? Porque foi usado aqui um tento delgado, de uma lonca fina. E a Crista de Galo nos exige uma lonca relativamente grossa se comparada a outras costuras. Então, como que eu compensei o defeito que apareceria aqui no aspecto visual? Fazendo um ajuste deficiente. Então ela fica uma trança bonitinha, parecidinha com a trança, mas ela fica uma trança com mobilidade. Ó. Isso resulta em prejuízo de resistência da trança na peça em que ela está sendo utilizada. Esta outra, vejam como ela não tem movimento, porque é feito com uma lonca com a espessura adequada. Vamos olhar mais de perto aqui. Na sequência, notem como a costura ficou até mais miudinha. Bom, por quê? Porque aqui eu passei a ajustar, fazer o ajuste adequado. Tanto que ela, neste trecho aqui, ela perdeu o movimento, não tem movimento. Bom, mas em compensação, eu comecei a observar uma assimetria. Eu tenho as passadas que prendem a costura sobre o couro maiores e com um desenho diferente das passadas do lado solto da costura. Então começa a acentuar uma diferença entre um lado e outro da costura, como é possível ver aqui. Vejam, a largura desta passada se comparada a esta e o desenho delas também. Aqui nós temos uma passada estrangulada, sem esse contorno volteado, a costura vem praticamente lisa, reta. Está bem? Aqui na frente eu aumentei a distância entre os furos. Então esta assimetria, essa diferença de medidas ficou ainda mais acentuada. Eu consigo ver claramente a passada que prende a costura sobre o couro maior e com um desenho diferente do lado solto da costura. E aqui mais à frente, além de tudo, eu ainda mudei o ângulo, fiz a furação com uma angulação inadequada e esta diferença ficou mais acentuada. Olhem a diferença desta passada aqui para esta logo na sequência.
Então estes são os defeitos quando eu utilizo mal os elementos da costura crista de galo. Bom, vamos ver então quais são as medidas sugeridas para estes elementos. Aqui temos um guiazinho. Para a espessura eu devo utilizar 1/5 da largura do tento. Nesta costura aqui eu fiz com tento de 2 milímetros, como está apontado aqui. Usei espessura de 1/5, ou seja, 0,4 milímetros. Mas poderia ser de 1/5 a 1/8, ou seja, ser de 0,4 a 0,25. Por que isso? Porque o que eu quero é um tento firme, não é um tento grosso. Se eu tiver uma lonca que me dê uma firmeza adequada à costura, para manter o desenho da costura, a simetria, a semelhança com a trança de 3, eu posso perfeitamente usar um tento com 0,25 de espessura. Bom, medida entre furos, 1,4 vezes a largura do tento. Então, eu pego a largura do tento, multiplico por 1,4 e tenho a distância entre furos, 2,8 milímetros. Eu tenho uma roseta nesta medida e foi a que usei para fazer a furação deste trecho de costura. E por último, o ângulo. Mais importante do que a medida do ângulo é a posição desta angulação. A crista de galo, como eu tenho os dois tentos jogados para um lado da linha de furo e tranço eles por este lado, aqui neste caso à direita, então eu tenho que ter o furo angulado com esta angulação apontando para a frente. Se a costura está avançando para lá, lá é o lado da frente. Então eu tenho que virar a ponta do furo em diagonal apontando para frente e não para trás, pelo lado oposto ao que acontece a trança. Então, se eu vou trançar pela direita, eu tenho o lado da esquerda virado para frente. Bom, quanto ao ângulo, por que 35 graus que eu marquei aqui e não 45 que eu deixei marcado em lapiseira aqui? Pelo seguinte, é claro que eu não vou marcar isso aqui com transferidor lá em cima do couro para fazer angulação de 35 graus nos furos, não. Isso é só uma representação do quê? Como eu faço o furo lá, marcando a olho a posição da suvela em relação à linha de costura, se eu tiver uma imprecisão, se eu não tiver 45 graus bem no meio do caminho aqui, é interessante que eu tenha essa imprecisão aproximando a ponta do furo da linha da costura e não afastando. Ou seja, se é para ter algo diferente de 45, que seja menos e não mais. Isto vai nos favorecer a simetria do desenho da costura, imitando melhor uma trança de 3. Bueno, demais elementos, como confeccionar, enfim, a costura crista de galo, como fazer emendas. Eu tenho aqui emenda de tento rebentado, tenho aqui emenda de costura circular, que eu fiz um trecho de costura e vim com outro trecho e emendei aqui como se tivesse feito a volta para simular, né, a emenda circular de costura. Todos estes elementos estão presentes na nossa aula completa de costura crista de galo, que está no curso de bainhas, cintos e chaveiros, que o Rincão dos Couros lançará em breve. Qualquer dúvida ou sugestão, utilizem nosso espaço de comentários, deixem lá, que será um prazer atender aos amigos.